Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para ter um momento, um bate-papo com vocês. A maioria, com certeza, está confinada, estamos em confinamento, mas não estamos nos sentindo sozinhos, porque o Senhor Ele tem estado conosco. Ele tem estado conosco. Ele tem nos guardado, Ele tem nos livrado de todo o mal. E não podemos reunir. Esse é um lado muito triste dessa história, é que nós não podemos nos reunir no templo, estarmos juntos, e a comunhão ela é muito importante, porque ela alimenta a nossa alma. A comunhão é importante para nós porque ela alimenta a nossa alma. Mas eu creio que tudo está bem, pelo menos dentre os irmãos da nossa igreja, e na Igreja Metodista Wesleyana do Parque Continental 2, nós não temos a notícia de que tem alguém contaminado com o vírus que está assolando o mundo inteiro. Eu estou muito convicto de que, como aconteceu lá no Egito, o anjo, ele passou, o anjo da morte passou na noite da morte dos primogênitos, e quando ele chegou na casa dos hebreus, as casas estavam marcadas nos umbrais das portas com o sangue do cordeiro que fora sacrificado por cada família para proteger as suas casas. Nos dias de hoje, nós não precisamos realizar sacrifício de cordeiros, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele veio como sacrifício e oferta suave diante de Deus, e ele derramou o seu sangue uma vez por todas. E eu quero louvar a Deus pela igreja, mandar um abraço para cada irmão, cada irmã que está nos assistindo, além da fronteira da Igreja Metodista Wesleyana e do Parque Continental 2, a outros irmãos que estão nos assistindo. Estou vendo aqui que o aspirante Davi Sene, ele está aqui ao vivo lá do Mato Grosso. Eu quero mandar um abraço para o nosso querido amigo, nosso querido irmão, outros irmãos que estou vendo aqui que estão participando conosco. E hoje eu gostaria de trazer uma meditação na Palavra de Deus para que venha trazer edificação aos nossos corações. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós vivemos naturalmente a vida na carne, a vida no corpo humano, mas também nós temos a nossa vida espiritual. Nossa igreja, em sua doutrina, ela ensina que nós somos corpo, o soma, alma, o psique e espírito, o pneu. O corpo todos nós sabemos o que é. A alma talvez não se tenha
por parte de muitos, uma ideia muito clara, mas a alma é o psique, é o centro das emoções, é o centro de nós sentirmos as coisas, discernirmos as coisas, porém, esta é a parte que mais o inimigo das nossas almas ele quer dominar. É o centro da nossa vontade, onde ele quer intervir e nos levar a não fazer a vontade de Deus. E o pneuma, que é a parte mais profunda de nós, é a parte de Deus em nossas vidas. E hoje eu escolhi um texto, talvez o texto mais conhecido no mundo, e de repente até alguém pode pensar, puxa, ele escolheu o texto dos textos mais fáceis de pregar na Bíblia. Mas nós estamos vivendo dias que são difíceis e dias que nós estamos inteiramente dependentes de Deus. Nunca, em outro tempo, em todos os aspectos da nossa vida, seja no aspecto físico, seja no aspecto emocional e espiritual, nós precisamos tanto de Deus como nesses dias que estamos vivendo, e parece-nos que se avizinham dias mais difíceis ainda. Então, nós precisamos de uma palavra que venha confortar o nosso coração, que venha mexer com a nossa fé, que venha gerar fé no nosso coração para nós sobrevivermos nesses dias que nós estaremos confinados. Evidentemente que, de uma maneira geral, são dias de incerteza, não sabemos se haverá na nossa nação um pico muito forte da pandemia, se muitas pessoas serão afetadas, se muitos perderão a vida, se esse confinamento se prolongará por mais dias. Não há como se dizer isso, nós que somos leigos acerca da ciência, acerca do plano médico, das epidemias e por aí afora, mas pelo que percebemos, esse tempo ainda vai se prolongar. Mas uma coisa é certa, a mão do nosso Deus, ela vai nos sustentar, ela vai sustentar a tua vida, ela vai te guardar. Ele, mais do que nunca, será para nós o Jeová Jirê, o Deus que provê. E ele vai prover muitas vezes da onde não tem. Afinal de contas, a Bíblia fala lá em Romanos 4,17, que Deus é aquele que chama a existência as coisas que não são como se fosse. Graças a Deus por isso. Então, eu gostaria de ler um texto bíblico que se encontra lá no livro de Salmos, que é o Salmo de número 23, que é o salmo que eu posso classificar como o salmo da plena suficiência de Deus para as nossas vidas. Ao percorrermos esse salmo, cada versículo, cada palavra, cada sentença, cada frase, ela completa tudo aquilo que nós precisamos para a nossa subsistência, tanto física, como emocional, como espiritual. E o Salmo nos diz assim: Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Veja bem, tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não tenha dúvida disso, meu irmão. De que a misericórdia do Senhor, enquanto estivermos na face da terra, a misericórdia do Senhor vai nos seguir, nos alcançar e se manifestar nas nossas vidas. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e na casa do Senhor habitarei por longos dias. Em outras palavras, o salmista Davi está aqui dizendo: olha, enquanto eu viver, enquanto eu não passar desta vida para outra, eu vou estar na tua casa por longos dias. Porque ainda que ele entendia que tinha mais alguns anos de vida pela frente, e ele estava a declarar a Deus que ele habitaria ali na casa do Senhor. Depois, é claro, ele tinha aquela convicção de que seria recolhido aos tabernáculos eternos, a estar para sempre com o Senhor. Queridos, nós aprendemos muitas coisas com esse salmo. Para mim, pessoalmente, já há um bom tempo, Deus tem falado comigo acerca dos salmos, que nada mais são do que o testemunho da experiência que esses homens que escreveram os salmos tiveram com Deus. Eles expressam a sua vivência, eles expressam os momentos que eles estiveram na presença de Deus. Eles, além disso, em muitos salmos há uma interação entre o escritor, o compositor da poesia, do cântico, e também Deus. Porque muitas vezes o salmista fala e Deus, ele responde. Então eles contam aquilo que aconteceu. Eles contam a sua experiência que viveram com Deus. Na verdade, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a nossa vida cristã, ela tem que ser uma vida de testemunho. Mesmo que não conheçamos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ainda que tenhamos dificuldades até para ler, para aprender, mas o testemunho daquilo que o Senhor fez na nossa vida, a grande salvação operada ali na cruz do Calvário, ela deve estar presente no nosso dia a dia. Ainda que eu não saiba pregar, ainda que eu tenha até dificuldades para pregar e até mesmo seja de língua pesada, como Moisés era e tinha Arão, seu irmão, que falava, o testemunho de Deus
na minha vida, ele tem que estar presente ainda mais nesses dias que nós estamos vivendo. O Salmo de número 24, logo a seguir, o salmista declara e ele entende que Deus criou os céus, que Deus criou a terra e que Deus criou tudo que neles há. Não há nada neste mundo vivo e material que não tenha sido criado pelo nosso Deus. Eu fico pensando, Davi, cuidando das suas ovelhas numa noite bem estrelada. Naquele tempo não havia a poluição que nós temos nos nossos dias. Ele com o seu instrumento, cuidando das ovelhas, ele olha aquela noite estrelada, quem sabe lua cheia, a campina ou o vale onde ele estava sendo iluminado pela lua prateada. Ele pega o seu instrumento e ele testifica a experiência que ele está vivendo com Deus ali solitário, cuidando das suas ovelhas. E ele declara: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ele não deixa de testemunhar, ele não deixa de reconhecer e afirmar que a mão de Deus está na criação, que a mão de Deus está em tudo aquilo que foi feito pela palavra do seu poder. Mas voltando aqui ao Salmo de número 23, ele retrata para nós exatamente as fases da nossa vida. Ele mostra a fase boa, quando tudo está bem. Ele mostra quando nós estamos passando por situações difíceis e até mesmo pelo vale da sombra da morte. E ele também mostra quando nós somos confrontados, porque nós vivemos como cristãos, como homens de Deus, como mulheres de Deus, um mundo que nos confronta. Nós somos confrontados pelo mundo. Nós somos confrontados. E o Salmo nos mostra isso, que nós passamos por bons momentos, que nós passamos pelo vale da sombra da morte. Eu mesmo já passei por esse momento difícil, que quase a minha vida foi colhida aqui na terra, com um acidente gravíssimo de um automóvel que me atropelou e passou por cima de mim, mas eu sobrevivi para a glória de Deus, porque ali o Senhor estava comigo. Ali a vara do Senhor, o consolo do Senhor, Ele me sustentou. Mas, queridos, diante de uma palavra como essa, do Salmo de número 23, nós precisamos estar convictos, mas muito convictos, de que temos um Deus vivo, servimos a um Deus vivo, que não é feito de material humano, não é feito por mãos humanas, mas é o Deus que é desde sempre. O salmista disse, aliás, o profeta falou que não há outro Deus igual a ele. A Bíblia diz que o Senhor é o único Deus, não há outro além dele. De eternidade a eternidade, Ele é Deus, Criador, que nos criou, que nos resgatou através de Jesus, que nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, nos trazendo para a sua presença. É preciso que eu e você, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo que nos assiste
nessa tarde, nós temos que estar convictos que temos um Deus vivo, que temos um Deus presente, que temos um Deus real em todos os momentos da nossa vida, sejam esses momentos bons, sejam esses momentos de grande dificuldade, sejam os momentos que somos confrontados quando estamos na presença dos adversários. E os 3 primeiros versículos, eles falam de áreas distintas da nossa vida. No verso 2, ele fala da área física. Nós precisamos que o nosso corpo, ele também esteja confortável. Nós vamos cuidar do nosso corpo. Na verdade, nos dias de hoje, nós não damos ouvido às nutricionistas e a cada dia, de repente, estamos nos envenenando um pouco com o tipo de alimento que nós comemos. Todo mundo gosta de um bacon, todo mundo gosta de um cheeseburger carregado desses condimentos e, na verdade, isso não nos faz bem, mas nós insistimos. O Salmo fala de conforto físico, de satisfação física. Deus quer, e é desejo dele, que cada um de nós esteja confortável fisicamente, que estejamos curados e nos sentindo bem. Foi para isso que Jesus veio. Ele veio morrer na cruz do Calvário para carregar com as nossas enfermidades. O próprio salmista, ele declara que é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e é quem sara todas as nossas enfermidades. E o Salmo diz, no verso 2, deitar-me-á faz em pastos verdejantes. Eu fui testemunha ocular de ver pessoas cuidando de ovelhas, literalmente cuidando de ovelhas. E como há uma satisfação no rebanho de ovelhas quando elas estão bem posicionadas, quando elas estão bem tratadas, quando elas estão se alimentando bem, pastos verdejantes. É isso que o Senhor faz conosco. É isso que Davi fazia com as suas ovelhas. Ele levava as suas ovelhas para os pastos verdejantes para que houvesse satisfação no rebanho. E é isso que Deus faz comigo. É isso que Deus faz com você. Ele cuida da nossa área física. Também, embora às vezes tão relaxadamente nós tratamos das questões do nosso corpo. Hoje temos que cuidar muito mais ainda, porque o nosso corpo pode ser a entrada da contaminação do vírus que está se propagando nas trevas. A outra parte é a parte espiritual. Quando fala de águas, eu entendo que quando a Bíblia fala de água, ela está falando da palavra. Ela está falando do Espírito. Então, uma área que Deus trata da nossa vida é a área espiritual. No verso 2 ainda ele diz, guia-me mansamente às águas tranquilas. O que Deus está dizendo com isso nesse texto bíblico? Que Ele quer nos dar, ou fazer com que a condição do nosso coração, a condição interior nossa, seja um coração cheio de paz pela presença do Espírito Santo. Afinal de contas, o apóstolo Paulo disse que nós somos
templos do Espírito Santo. Que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, o Salmo trata da área física e o Salmo também trata da área espiritual, como também ele trata da área social. Veja o versículo de número 3. Refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Que coisa linda! Quando é que isso acontece, queridos? Quando é que ele refrigera? Quando é que ele manifesta a sua justiça em nosso favor? Sabe quando? Em meio às nossas lutas, em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas fraquezas do dia a dia, Ele manifesta na nossa vida, refrigerando, trazendo refrigério interior, cuidando de nós, nos fortalecendo. Quando há injustiças contra nós, Ele se manifesta como Deus justo, como aquele que cuida e como aquele que guarda a nossa vida. Queridos, em meio aos acontecimentos do dia a dia de nossas vidas, em meio a tudo que nos acontece, que uma palavra pequenininha, bem pequenininha, apenas 2 letras, ela vai fazer a diferença no nosso cotidiano. E essa palavra é a fé. A Bíblia fala 4 vezes que o meu justo viverá da fé, pela fé. Há 4 menções desse versículo. A primeira delas aparece no livro de Apocalipse, no livro de Abacuque. No livro de Abacuque é onde aparece na Bíblia a primeira vez a palavra fé. Depois ela aparece no na Epístola de Paulo aos Romanos, na Epístola de Paulo aos Gálatas, na Epístola aos Hebreus aparece novamente. A fé é o que vai fazer a diferença fundamental na nossa vida, no nosso equilíbrio, na nossa subsistência, na nossa segurança, nesses dias que nós estamos vivendo. A fé, ela é um dom de Deus. Seja a fé para a salvação, seja a fé fruto do Espírito, e seja a fé dom do Espírito. A fé é um dom de Deus que nos ajuda, com certeza, a passar pelos momentos difíceis, pelas circunstâncias que passamos, às vezes penosas, que sempre ocorrem na nossa vida. E quando menos se espera, não há um sequer que possa que venha pensar ou admitir que estava pensando nós passar pelos dias que nós estamos passando e pelos dias que nós estamos vivendo. Não há como. Não há como. No Salmo, nesse Salmo 23, nós encontramos todo o poder da fé. Diríamos até a linguagem da fé. As declarações de fé que fazem toda a diferença na vida de uma pessoa. Na vida de uma pessoa. Nesse salmo nós podemos destacar isso. Que nós podemos manifestar a nossa fé nesses 3 períodos da nossa vida. Seja quando tudo está bem, quando os pássaros estão cantando,
quando as árvores estão florescendo e frutificando, numa bela manhã de sol da primavera, mas também ao momento de passar pelo vale da dificuldade e até mesmo da morte. E ao momento de estarmos na presença dos adversários, quando nós somos confrontados. Não tem como. Não há como. No mundo hostil ao Evangelho, no mundo hostil à palavra de Deus, não há como nós não sermos confrontados. E aqui o Davi fala algo tremendo, que deveria ser o final da oração de muitos de nós. A minha esposa, quando eu ouço ela orando, e ela termina a oração, e ela sempre faz esta declaração: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada te faltará, meu irmão. Ah, pastor, mas se a indústria parar, se o supermercado fechar as portas, como é que vai ser? Eu quero te dizer que lá no deserto não tinha indústria, não tinha supermercado, não tinha nem shopping para comprar roupa. No entanto, por 40 anos, Deus sustentou aquele povo no deserto. Não faltou nada, porque Ele foi misericordioso. Mesmo ante a murmuração e reclamação do povo, o Senhor se fez presente. Ora mandando maná, ora mandando as codornizes, ora tirando água da rocha quando não havia água para dessedentar a sede daquele povo. Nada me faltará. O que Davi está dizendo com isso aqui, meu irmão, minha irmã? Davi está dizendo que reconhece a soberania de Deus na sua vida. Ele não deixa de reconhecer que Deus é soberano. Que Deus é soberano. Ele tem o controle. De repente, nós facilmente perdemos o controle das coisas, mas Deus não perde, Ele é soberano. Davi também manifesta e declara a graça de Deus sobre sua vida. Ele está dizendo: Deus é comigo. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Ele está declarando essa graça, esse favor imerecido, essa graça de Deus sobre a sua vida. E continuamente, queridos, nós devemos fazer confissão da grande abundância de Deus para conosco. Constantemente, nós devemos testemunhar e declarar. Uma segunda coisa, queridos, que nós precisamos ver nesse salmo é que nós devemos manifestar a nossa fé quando nós estamos em perigo. Como é que nós manifestamos a nossa fé em perigo? Primeiro, queridos, afirmando a presença de Deus. Ele estava no vale da sombra da morte, no vale da incerteza, no vale da tristeza. Ele não sabia o que poderia acontecer com ele no final daquela batalha, daquela luta, daquela tribulação, mas uma coisa ele afirma, estando em perigo: tu estás comigo. Aleluia! Que bom que nós podemos dizer: Senhor, tu estás comigo. No meio da pandemia mundial, Deus está conosco.
Deus está com você, meu irmão, minha irmã. Então, no momento de perigo, de dificuldade, nós não podemos deixar um segundo sequer de afirmar a presença de Deus na nossa vida. Também não podemos, em nenhum momento, deixar de reconhecer a proteção de Deus. A tua vara, a vara de Deus, ela nos sustenta, ela nos protege. Aleluia! Ela nos protege. E também, nos momentos de perigo, nós devemos declarar sobre nós a liderança de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Estou reconhecendo a presença de Deus na minha vida. A tua vara, a tua proteção, o teu cajado, a tua liderança é que me traz consolo. É o que me conforta, é saber que no vale Ele está comigo, Ele está me protegendo, Ele está exercendo a liderança sobre minha vida e Ele tem todo o controle. Lembro-me, há 25 anos atrás, quando eu, lá no Jaçanã, eu fui atropelado por um carro e o outro que vinha atrás me colheu, passou por cima de mim, me arrastando mais de 20 metros debaixo daquele carro. E o diagnóstico era de que nada poderia ser feito comigo. Absolutamente nada poderia ser feito. Estou vendo aqui o reverendo João Alfredo aí mandando um positivo. Um abração, meu irmão. Deus te abençoe aí no Rio de Janeiro. E eu fui desenganado. E eu estava na UTI mal. E eu me senti morrendo. Segundo o boletim médico, naquela ocasião, meus pulmões encheram de água, eu estava muito frágil, eu havia partido a coluna em 2 lugares, havia fraturado o crânio, esse olho, aqui o olho esquerdo havia saído para fora, os joelhos destroçados, o pé destroçado, enfim, não havia esperança, eu estou morrendo naquela UTI e não conseguia respirar, e eu pude fazer essa declaração naquele momento mais agudo da minha vida. Eu lembro que eu, em espírito, porque eu não podia falar, mas eu orei a Deus em espírito e eu falei: Senhor, a tua palavra diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, e tu falaste pela boca do apóstolo Paulo que quer eu viva, que quer eu morra, eu sou do Senhor. E aconteceu um milagre naquela hora. Eu voltei a respirar. E não precisou haver nenhum procedimento cirúrgico para drenar a água que estava nos pulmões. E eu sofria de enfisema pulmonar. E naquele dia, eu fui curado dos enfisemas. Meus pulmões rejuvenesceram há pouco mais, menos de um ano. Eu fui numa pulmonologista na Prevent Senior, onde é o meu plano de saúde. Ela pediu uma ressonância
magnética dos meus pulmões. Não existe sequer sinal do efizema, porque nos momentos agudos o Senhor está conosco. A vara, a proteção dele está conosco. A liderança dele sobre nossas vidas está conosco. O seu cajado está conosco. Em terceiro lugar, nós devemos manifestar a nossa fé quando na presença dos adversários. Talvez você pense que os dias hoje é moleza ser crente. Ser crente, entre aspas, é a coisa mais fácil que nós temos, que podemos ser neste mundo. Mas ser crente que guarda os princípios da palavra estabelecidos por Deus não é fácil. Porque haverá momentos de confronto, que estaremos na presença de adversários. Seremos confrontados. Nunca, numa geração como a de hoje, os nossos jovens são tão confrontados quanto não é pela faculdade, mas no tempo que eles vão para a faculdade. Como é difícil para nós pastores mantermos a nossa juventude na igreja, quando eles passam da adolescência, vão para a faculdade, e há aquela sedução, aquele confronto, e muitos são subjugados e levados pelas ondas desse mundo. Queridos, é nesse momento, é nos momentos de confronto, de adversários, que nós devemos manifestar a nossa fé. É nesse momento que, em primeiro lugar, nós devemos declarar as provisões de Deus. É Deus que nos provê. É o Jeová Jireh. Prepara-me uma mesa. A tua mesa, meu irmão, será farta. Mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo de escassez, mesmo que a tua fé nesses dias seja confrontada e alguém possa até fazer aquela pergunta tão tradicional: onde está o teu Deus? É uma boa pergunta. Alguns diriam: olha, Deus está lá no céu. Deus está num outro lugar. Mas a Bíblia diz que perto está o Senhor daqueles que o buscam. Daqueles que o buscam. Então o Senhor, nesse tempo, Ele prepara uma mesa para nós. Eu preciso declarar sempre, em todo momento, as provisões de Deus. Em segundo lugar, nesses tempos de confronto, nós temos que reconhecer a honra que Deus presta a nós. Como Deus nos honra. Como é que Deus honra a nossa vida, queridos? Ungindo a nossa cabeça com óleo. Enchendo o nosso coração, a nossa vida do seu Espírito. Eu preciso reconhecer. E cada dom, e cada manifestação de Deus na minha vida, algo que é imerecido por mim, é Deus honrando a minha fé. É Deus honrando a minha crença nele, nesse Deus vivo, nesse Deus real, nesse Deus presente em todos os instantes da nossa vida. Em terceiro lugar, nesse momento de confronto,
e de adversários, queridos, eu preciso em todo instante declarar as bênçãos de Deus na minha vida. O meu caso transborda. Eu preciso ser um ser transbordante, mas transbordante de Deus. Quem dera todos nós, a cada dia, desde que abramos os nossos olhos pela manhã, nas nossas atividades diárias, no trabalho, na escola, aonde quer que estejamos, e que estejamos sendo confrontados, nós precisamos declarar as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. O meu cálice transborda. Você precisa viabilizar o teu coração diante de Deus, para que ele seja uma via sem impedimento, uma via sem semáforo, uma via sem buracos, uma via pavimentada por uma vida na presença de Deus, para que ele por ali passe, para que por ali ele entre, e se houver outeiros no teu coração, ele possa aplanar. Declare sempre as bênçãos de Deus. Queridos, estamos já indo para o final dessa palavra. E a quarta coisa que eu gostaria de destacar é se o nosso Deus está conosco, e eu tenho certeza disso, nos períodos bons da vida, se o nosso Deus está conosco no vale da sombra da morte, se o nosso Deus está conosco na presença de inimigos, dos nossos adversários, aqueles que nos confrontam, é verdadeiro afirmar algumas coisas. Primeiro, Deus supre, queridos, as tuas necessidades básicas. Não vai faltar nada, não. Não vai faltar nada, não. Para as crianças, não vai faltar o feijão na panela. O fogão vai estar sempre em atividade. Você vai abrir o seu roupeiro e haverá algo para você vestir. Porque o Senhor supre todas as nossas necessidades básicas. Porque Ele é bom. Ele é bom. Ele está no momento bom. Ele está no vale da sombra da morte. Ele está na presença dos adversários conosco. Então, Ele supre todas as nossas deficiências, as nossas necessidades básicas. Se Ele está conosco nesses 3 períodos da nossa vida, em segundo lugar, podemos afirmar que Ele nos conduz, que Ele nos direciona. Eu tenho que estar aberto para isso. Não é fácil se deixar conduzir. Não é fácil. Mas nós precisamos deixar que Deus nos conduza. Deixar que Deus nos direcione. Se Deus está conosco, queridos, nos momentos bons, no vale, na presença do adversário, em terceiro lugar, eu posso afirmar que Deus te protege, que Deus te guarde, que Deus te guarda. Ele está te guardando. Louve a Deus. Ele está te protegendo.
está protegendo você, marido, está protegendo você, esposa, está protegendo vocês, filhos, está protegendo os bebezinhos. Agora mesmo na igreja nós temos 2 bebezinhos. Temos a Laís do Jeff, pequenininha, nasceu agora. A netinha da Vanusa nasceu agora. O netinho da Vanusa nasceu agora, pequenininho, no meio da pandemia, mas nasceu guardado pelo Senhor, debaixo da mão poderosa de Deus, porque Ele protege e Ele te guarda. Em quarto lugar, podemos afirmar, porque Deus está conosco nos momentos bons, no vale da sombra da morte, na presença dos que nos confrontam, dos adversários, que Deus mantém contigo, queridos, uma verdadeira amizade, um verdadeiro amigo. Ele é o amigo mais chegado do que um irmão. Porque nas horas que você está solitário, sozinho, esse amigo está lá contigo para te abençoar, para te fortalecer, para te guardar. E em quinto lugar, podemos afirmar, devido a Deus estar conosco nos momentos bons, no vale da sombra da morte, na presença dos adversários, eu posso afirmar, você pode afirmar, que Deus age com bondade e misericórdia na tua vida. Age com bondade e misericórdia na tua vida. O Salmo, ele declara que certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A misericórdia te segue, a bondade de Deus te alcança, se nós fizermos o dever de casa, que é seguir os princípios de Deus. Diante de tudo isso, queridos, para concluir essa palavra, nós precisamos tomar uma decisão hoje. Nós temos que mudar de patamar. Deus está nos tirando da zona de conforto. Todos nós estávamos confortáveis. Todos nós estávamos vendo a banda passar na igreja, levando os nossos dízimos, cantando, tendo um momento de culto. Outros, até mesmo com dificuldades de cultuar a Deus. Tem pessoas que estão escravas do celular e nem mesmo no momento culto conseguem largar o celular, se desvincular do celular. Ele é importante, ele é bom, é uma tecnologia extraordinária. Eu estou aqui na frente com o meu celular, através da câmera do meu celular, eu estou chegando aí até você. Eu tenho certeza que o culto vai ser diferente. Eu tenho certeza que quando as autoridades decretarem, a igreja pode se reunir, nós correremos para o templo e haverá choro, haverá abraço, haverá riso, haverá alegria. Tudo isso vai substituir a saudade que temos no culto. Se não tivesse isso, nós estaríamos no templo agora, louvando e adorando ao Senhor. Então nós precisamos tomar uma decisão muito importante para a nossa vida. Primeiro, todos os dias, nós devemos confessar e declarar com a nossa boca. Você deve confessar e declarar com a tua boca a grande abundância de Deus na tua vida e na tua família. Não omita nunca isso. Não omita.
Sempre declara: Deus é abundante para comigo. Deus é abundante para com a minha família. A segunda coisa, queridos, todos os dias, nós devemos enfaticamente afirmar a presença de Deus na nossa vida. Você precisa afirmar todos os dias a presença de Deus na tua vida e declarar a liderança de Deus sobre a tua vida. O teu líder maior é Deus. Eu lidero o rebanho na Igreja Metodista Wesleyana do Parque Continental 2 em Guarulhos, como administrativamente. Mas a liderança maior vem do Senhor. O socorro não vem dos montes. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, disse o salmista. E a terceira coisa, todos os dias, declare, mas com muito alarde, tocando a trombeta, alardeando, todos os dias, as provisões, as bênçãos de Deus sobre a tua vida, reconhecendo que sempre Ele vai honrar a tua fé. Não há nada mais importante para Deus honrar neste mundo do que a fé que nós depositamos nele, que a confiança que eu e você depositamos no Senhor. Para finalizar, eu quero finalizar dizendo aqui algumas coisas. Nunca esqueça que o nosso Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. E o tempo todo que Deus é bom para conosco, inclui esse tempo de confinamento por conta do coronavírus. Inclui esse tempo. O tempo todo. E como é que essa bondade se manifesta? O tempo todo. Como se manifesta o tempo todo? Estou vendo aqui que os irmãos de Bagé, a Maria Elizabeth, estão assistindo lá no Rio Grande do Sul. Um abração. Eu não posso ver todos aqui que as letrinhas estão tão pequenininhas. Mas um abraço lá para Bagé, no Rio Grande do Sul. Deus abençoe os irmãos. Deus, então, queridos, é bom o tempo todo. E como é que Ele é bom? Primeiro, nos suprindo, te suprindo. Deus é bom te conduzindo. Deus é bom te protegendo. Deus é bom sendo teu maior amigo. Deus é bom o tempo todo, agindo sempre com misericórdia na tua vida. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Confia nele. Te alegra no Senhor. Cada dia é um dia que o Senhor faz para nós. O salmista entendeu isso. E a cada dia ele podia dizer: esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e nos alegremos nele. Amém, meus amados? Amém? Tivemos esse momento aqui de reflexão nesta palavra. Para mim é tudo novo. Eu visualizei cada irmão no meu coração aqui. Porque eu estou olhando por um celular que está me filmando. Estou aqui na sala de reunião da sede regional da 3ª região.
sozinho com um pequeno tripé, mas eu estou falando para os meus amigos, para os meus irmãos. Estou vendo aqui também a Cleia, lá de Santana do Livramento. Cleia, um beijão, Cleia. Deus abençoe todos os irmãos que estão aqui interagindo. Anselmo, Sônia, todos que estão passando aqui. Eu mando um abraço para vocês. Um beijo no coração. Eu fechar a minha Bíblia. Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Que eu quero orar. E eu quero que você coloque uma frase nos teus lábios. Medo não. Cuidado sim. Temos que nos cuidar. Mas medo não. Porque o Senhor está contigo. Eu não sei quantos dias me restam na face da terra. 66. Eu estou chegando lá. Está mais perto para você que tem 15 anos, 20 anos. Pela ordem natural das coisas. Talvez eu quisesse viver até os 90, se tiver saúde. Poder servir ao Senhor o tempo todo. Porque Ele é bom o tempo todo. Mas eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Meu Deus e Pai, eu quero agora, em nome de Jesus, colocar a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos meus amigos, das minhas amigas, na Tua presença. Cada membro da igreja, cada irmão de outras igrejas que estão nos ouvindo, os que estão distantes, os que estão longe. Eu quero agora interceder diante de Ti por eles, Senhor. Talvez muitos deles passando pelo vale da sombra da morte, da dificuldade, da luta. Mas que eles possam entender que Tu estás com eles. Que eles possam entender que nesse momento há proteção Tua sobre suas vidas e suas famílias. Que eles possam entender que há a liderança do Senhor, que enviou o Espírito para ser o Consolador. Senhor, em nome de Jesus. E agora, como eles estão me ouvindo, eu posso orar pela saúde deles. Repreenda agora, Senhor, toda doença, toda enfermidade, todo o espírito de enfermidade sai, que haja cura, que haja milagre, que a unção, o poder do Senhor se manifeste na vida de cada irmão, de cada irmã. E haja paz dentro dos muros de Jerusalém, trazendo isso para nós hoje. Haja paz dentro dos muros da nossa casa. Haja conforto, haja segurança, haja paz, haja bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Há uma coisa importante agora que eu gostaria de falar, principalmente aos nossos irmãos da nossa igreja, para vocês manterem
a sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Nós temos a conta da igreja e você entra em contato com o nosso tesoureiro, o nosso querido irmão Ricardo, que ele vai dar um jeito de chegar até você. Porque precisamos manter os compromissos assumidos pela igreja. Não estou preocupado comigo porque Deus é o supridor. A minha preocupação é com os compromissos que temos que honrar, que fizemos na igreja. Não deixe de ser fiel. Agora, na terça-feira, 8 horas da noite, novamente eu vou estar aqui para nós batermos um papo. Quem sabe domingo que vem a gente possa estar aqui com alguns do louvor, de repente o Lucas, de repente o Vitor, e também fazermos um louvor antes da palavra. Que Deus te abençoe. Que o Senhor abençoe todos aqui, que estão aqui. Até a Neide Nunes, um abraço, Neide. Deus te abençoe. A Djânio, a Sônia, a Cleia lá do Livramento, o Anselmo, a Maria Elizabeth de Bagé, o Ivo, o Lucas, a Cidinha, a Isabel, minha querida amiga. A Isabela agora, quando fui a Livramento, fiquei hospedado na casa dela com o Edson. Deus abençoe a Bruna, Deus abençoe a Yolanda, a Thalita Galassi foi minha ovelha no Jaçanã, o Cleiton Batista, o reverendo João Alfredo, a Yolanda, a Stephanie Medeiros, foi minha ovelhinha, coloquei ela no louvor, quando pequenininha ainda, hoje é uma missionária lá no Rio de Janeiro. Também aqui a Gisele, a Alcione, Lodge, minha querida, que saudade de você. Ela trabalhou comigo também, foi membro lá da Igreja de Livramento, trabalhou comigo lá no RIG. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui também nós podemos ver o Luiz, o meu mano Clóvis. Um abraço a todos. Um beijo no coração. Deus abençoe vocês. Até terça-feira.